Já teve a sensação de que você está sendo vigiado por alguém ou por algo? Então, no vídeo de hoje, eu quero falar com vocês sobre este assunto e contar para vocês uma experiência que eu tive ontem à noite. Porque muitas vezes a gente fala algo e acha que ninguém está ouvindo, mas muitas vezes tem alguém ouvindo ou algo ouvindo. E ontem à noite eu fui para a igreja, para o culto, e quando eu cheguei em casa do culto, eu comecei a falar com meu esposo sobre um assunto sobre dinheiro. E de repente, assim, eu acho uns 10, 15 minutos após, eu liguei o YouTube no celular e acredito, o primeiro vídeo que apareceu para mim foi um vídeo falando sobre escassez na vida, do cristão. Porque como eu sou cristã, aí o primeiro vídeo que apareceu para mim foi de um pastor falando sobre escassez, de dinheiro na vida do cristão. Eu achei aquilo muito interessante. Falei para o meu esposo, tá vendo? A gente tava falando sobre dinheiro agorinha e apareceu um vídeo aqui no YouTube. O primeiro vídeo, quando eu abri, apareceu falando sobre dinheiro. Aí eu comecei a pensar, nós estamos sendo vigiados todos os dias, todos os momentos. E muitas vezes a gente não acaba esquecendo que a gente está sendo vigiado por algo ou por alguém em tudo que a gente faz ou em tudo que a gente fala. E eu comecei a ver os vídeos, ali falando sobre o dinheiro e tal. E de repente eu comecei a dizer ao meu esposo, e sabe o que é isso? É a inteligência artificial que faz isso. A gente vê as coisas e mostra, as coisas para nós. Não deu 30 segundos, apareceu um anúncio falando sobre a inteligência artificial. Aí eu comecei a rir, disse para meu esposo, tá vendo? Eu falei sobre a inteligência artificial agora, já apareceu um anúncio falando sobre inteligência artificial. Então a gente tem que fazer o quê? Vigiar diante das palavras que a gente fala, porque tudo que a gente fala, alguém está ouvindo ou algo está ouvindo, que no caso é quem? O celular. O nosso celular, ele capta a nossa voz e ele tenta mostrar para nós aquilo que a gente fala. Muitas vezes a gente está falando coisas aleatórias, e de repente a gente entra no YouTube e o que a gente estava falando a gente começa a ver no YouTube ou no Google. Muitas vezes a gente está falando. Já aconteceu também de eu falar sobre celular, sobre impressora, quando eu fui comprar uma impressora para minha irmã. E o interessante é que até no YouTube mesmo, passava anúncios sobre impressora, sobre celular. No Google, quando eu abri o Google, aparecia logo vários anúncios sobre impressora. Por quê? Porque o Google e a inteligência artificial, ele captou tudo que eu falei. Então, quando eu ia abrir o aparelho celular ou o notebook, aparecia tudo aquilo que eu falei. Ele tentou captar, a maior parte do que eu falei, tentou mostrar para mim aquilo que eu estava falando. E na nossa vida cristã não é diferente. Sempre vai ter alguém que está nos vigiando e que está nos vendo. E Deus também, ele nos vê. Porque o salmista Davi, no Salmo 139, ele diz que o Senhor, ele nos sonda e nos conhece. Ele conhece a nossa vida. Ele sabe tudo o que a gente fala, tudo o que a gente pensa, tudo que a gente imagina. O Senhor, ele sabe, ele conhece. Por quê? Porque ele tem o controle da nossa vida. E tudo que você imaginar, ele sabe. Assim como um celular sabe trazer informações de tudo que eu falo, Deus também, ele sabe tudo que eu falo, tudo que eu imagino, tudo que eu penso, ele sabe. E ele tenta sempre fazer o melhor para mim e o melhor para você. O salmista Davi diz que mesmo que ele se esconda, no abismo, Deus ele vai ver. Mesmo que ele suba ao céu, o Senhor está vendo. Então Deus ele está vendo tudo que a gente faz. Assim como o celular também está vendo tudo que a gente fala. Ele está ouvindo tudo que a gente fala. E ele vai tentar mostrar para nós aquilo que a gente está desejando, aquilo que a gente está almejando. E com Deus não é diferente. Deus ele vai fazer na nossa vida o que a gente almeja, o que a gente precisa, o que a gente necessita. Basta apenas a gente confiar no Senhor. E que neste dia você creia que Deus ele está agindo na sua vida. Em nome de Jesus.